Bem, meu nome é Felipe, estou aqui hoje participando com vocês da apresentação da nossa framework. O Marcos vai começar inicialmente aqui falando, eu vou falar um pouco mais para frente. Pode começar, Marcos. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de fazer uma apresentação aqui da equipa que trabalhou no Kafka Flow. Filipe, se puderes avançar aí no slide, por favor. Portanto, o Filipe, que foi o grande impulsionador desta ideia, é um Senior Software Developer na Farfetch, entrou em 2018 na empresa, mas já trabalha há muito tempo na área. O Douglas também se juntou à nossa equipa o ano passado. Também é um Senior Software Developer. Eu sou Test Engineer na Farfetch, já estou lá desde 2015. A nossa equipa é uma equipa de Research and Development e o Kafka Flow foi talvez o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro grande projeto, e foi até o primeiro projeto open source da Farfetch. Portanto, avançando para a ideia e como é que ela nasceu, podemos pensar, é necessário haver uma framework de Kafka? A resposta mais simples é não. Obrigado. Continuação. Vocês têm perguntas? Não, uma pequena brincadeira, um pequeno humor aqui no início da conversa. Como todos sabem, é muito comum nós usamos frameworks nas nossas aplicações, às vezes nem temos a percepção disso. Usamos frameworks para ajuda em validações, para ajuda em implementação de design partners, para criação de UIs, testes automáticos, etc. As frameworks ajudam a resolver problemas de duplicação de código, ajudam o developer a ficar focado no problema que a aplicação se propõe a resolver. Uma boa framework pode deixar o código da aplicação mais limpo, mais padronizado, mais fácil de testar. Na nossa experiência, porque uma framework de Kafka? Muitas vezes a mensagem de Kafka é o ponto de entrada na nossa aplicação, é o que despoleta a execução da nossa lógica, da lógica que desenvolvemos na nossa aplicação. É o equivalente numa chamada HTTP, numa web API, ou então ao clique de um botão num UI. Uma boa framework também pode aumentar a produtividade de uma equipa de desenvolvimento, porque não tem que se focar em coisas que não necessita de se focar, e pode aumentar também a qualidade da entrega de uma solução. Esse foi o nosso racional, e a ideia partiu daqui. Portanto, agora passo a palavra ao Douglas, que vai falar um bocadinho de como era antes de termos criado então a Kafka Flow. Olá, malta, boa tarde. Bom, deixa eu falar um pouquinho então sobre o que tínhamos anteriormente ao Kafka Flow. Anteriormente, na Farfetch, nós já tínhamos um framework de Kafka que era transversal, né, a toda a empresa. Era basicamente um wrapper em cima do cliente da Confluent. Além disso, nós tínhamos algumas implementações de logs, de tracing e algumas métricas para tools internas da Farfetch. Mas como ele era basicamente um wrapper em cima do cliente da Confluent, ele deixava muito trabalho do lado da aplicação, ou seja, dos clientes, como por exemplo, gerir o lifetime dos producers, dos consumers, gerir offset, escolher a hora de cometer o offset ou não, paralisar o consumo também. As mensagens era uma das coisas que tinha que estar implementada em cada aplicação que utilizasse framework, entre outras cenas. Então isso acabou levando os times e os clusters a criarem as suas próprias implementações e seus próprios frameworks. Então nós tínhamos um framework de Kafka em cima do framework da Farfetch para o cluster A, o cluster B já tinha seu próprio framework. Então, obviamente, isso acabou trazendo outro problema, que foi a falta de padronização e comunicação entre as aplicações nas diferentes áreas, estruturas e clusters. Pode passar, Felipe. Então, para resolver esse problema de diversos frameworks, a gente teve uma ideia brilhante, única, que foi: vamos criar um novo framework. Uma ideia totalmente inovadora.
Mas, entretanto, antes de pensarmos no core desse novo framework, nós conversamos com diversas pessoas de diversas áreas, de diversos clusters, para entender os problemas e as necessidades. Atualmente, eu, Felipe e o Marcos, nós trabalhamos mais ligados ao back-office de produto. Então, nós conhecemos bem esse universo de back-office de produto. Entretanto, nós não tínhamos ideia, por exemplo, de finance. Quais eram as dificuldades, os problemas que a malta de finance enfrentava com Kafka. Ou seja, nós pensamos em criar uma solução que fosse facilmente customizável e extensível, que pudesse ser usada por todas as equipes na Farfetch e que, ao mesmo tempo que fosse fácil de usar, ajudasse também o desenvolvedor a seguir bons princípios de codificação, como, por exemplo, Solid. Né? E, paralelo a isso, iniciou a Farfetch, iniciou uma iniciativa, né, sendo redundante, iniciou uma iniciativa de projetos open source. Então, começou a se falar em expor no GitHub, expor para a comunidade open source algumas tools e frameworks internos da Farfetch. E foi nesse momento que nós percebemos que o Kafka Flow seria o candidato ideal para estar nessa iniciativa. Então, o Kafka Flow ele já nasceu com esse mindset, ele foi concebido já pensando em ser open source, pensando em atender as necessidades da Farfetch, mas também atender a todo o universo que não está dentro da Farfetch, que é um universo muito maior. Né? Isso pode parecer simples, mas na verdade criar um projeto com esse mindset, com esse perfil, foi um grande aprendizado para nós como desenvolvedores. Basicamente porque, dando alguns exemplos, questões que ficavam no escopo da equipa, como o commit message, como os code reviews, algumas cenas que tinham o escopo de 2, 3 pessoas, agora estariam, por exemplo, abertas para toda uma comunidade, né? Então fez a gente pensar em vários pontos que anteriormente a gente talvez não desse tanta atenção. Né? E por que o Kafka Flow? Desculpa. Bom, primeiramente nós temos um robusto sistema de middlers que permite a aplicação customizar todo o processo de consumo e produção das mensagens. Nós conseguimos consumir mensagens em paralelo, mantendo a ordem com que elas foram produzidas, isso quando as mensagens têm uma mesma partition key. E para paralelidade de consumo é extremamente simples, a aplicação que estiver usando o Kafka Flow não tem que implementar nada, tem que configurar isso, é uma configuração, é uma linha de código, então é extremamente simples. Efetuamos o commit dos offsets apenas no fim do processamento, ou seja, nós damos a garantia que não haverá perda de mensagens em caso de falhas, por exemplo, ou quando a aplicação vai abaixo. Oferecemos suporte à serialização JSON, Protobuf e Apache Avro, com suporte a esquema registry. A serialização ela é realizada por um middler que o cliente consegue escolher quando ela vai ocorrer e se vai ocorrer. Por exemplo, a gente consegue atender uns casos que são mais específicos, como, por exemplo, eu preciso olhar o header da mensagem para decidir se eu vou descomprimir ela com gzip ou não. Então, a gente, de uma forma muito fácil, a gente consegue implementar isso dentro do Kafka Flow, estender ele, né? O Kafka Flow facilita o uso de tópicos com diferentes tipos de mensagens. Então, lá no back-office de produto, é muito normal nós termos um tópico, na verdade, com todos os eventos do produto. Então, quando o produto é criado, é enviado um evento nesse tópico. Quando é alterada a descrição, é enviado outro evento. Então, temos inúmeros tipos dentro de um mesmo tópico. E, na verdade, isso facilita bastante o consumo das mensagens, porque a gente tem a certeza que a ordem é mantida. Então, temos o consumo do mesmo tópico, todos os eventos estão ali dentro, de diversos tipos, a gente tem a certeza que a gente não vai ter a ordem trocada, por exemplo. Outro ponto, nós temos uma Web API que permite gerenciarmos os consumers, então a gente pode muito facilmente, através de um post, a gente fazer um pause, fazer um resume, fazer um restart no consumer, a gente consegue mudar o grau de paralelismo. Então, por exemplo, se a nossa aplicação está com lag aumentar, uma das possíveis alternativas de solução é aumentarmos o grau de paralelismo. É claro que isso não é a solução sempre nem para tudo, mas muitas das vezes, usando essa API, a gente consegue facilmente aumentar um
um paralelismo de 10 mensagens ao mesmo tempo para 100 mensagens, por exemplo. Que mais? É possível também estendermos o framework para usar qualquer container de injeção de dependência. Nativamente, o Kafka Flow ele dá suporte ao Dependency Injection da Microsoft e ao Unity, mas é muito simples de se implementar para Inject, Structure Map ou qualquer outro. Damos também suporte ao Graceful Shutdown, ou seja, quando eu paro a minha aplicação, eu não vou interromper um processamento pela metade, eu não vou ter mensagens de erros genéricas, ou enfim. Então, o Kafka Flow, primeiro, ele acaba todo o processamento que ele está fazendo, ele faz o commit dos offsets, e aí, sim, ele faz o shutdown. E, por fim, nós conseguimos usar o framework atualmente com .NET Framework e .NET Core. Ele foi implementado em cima de .NET Core, mas também ele é retrocompatível, ele tem o suporte a .NET Framework para aplicações legadas. Agora passar aí para o Felipe Ask, dar continuidade. Olá, pessoal. Bem, para dar suporte a todas essas features, a gente tem que ter uma estrutura um pouco mais robusta dentro da framework. Então, todo consumer, ele acaba sendo, ele é construído com todos esses componentes que temos aqui. Então, temos ali o internal consumer, que é basicamente um encapsulamento do driver da Confluent. Então, o driver da Confluent, ele roda dentro desse internal consumer, ele está encapsulado dentro dessa classe. Temos ali o Worker Pool Feeder, que basicamente é um componente onde ele lê os dados que vêm do Kafka e alimenta o Worker Pool com essas informações. Então, ele dentro dele tem uma background task lá, que ele fica sempre correndo, um loop infinito, lendo as mensagens que estão no Kafka e alimentando o Worker Pool. O Worker Pool, por sua vez, ele é um componente onde ele faz a orquestração da criação e da destruição dos workers, toda vez que acontece um assign de partitions ou um revoke delas, ou simplesmente quando a gente começa a aplicação ou quando para. Então, ele é o responsável em gerir os workers, em criá-los e destruí-los. Ele usa uma distribution strategy que ele escolhe o worker que vai processar uma determinada mensagem baseada na partition key, by default. A gente pode fazer um override desse comportamento implementando uma nova distribution strategy ali. Dentro da framework temos duas, que é a ByteSum, que garante a ordem das mensagens, e temos a Free Worker, que basicamente faz um round robin em cada worker. Essa segunda ela é um pouco mais rápida e consome menos recursos, porém ela acaba, para implicações que não precisam da ordem das mensagens, ela acaba sendo um pouco mais eficiente. Temos os workers ali, eles são responsáveis por processar as mensagens mesmo. Cada worker tem seu buffer de trabalho, tem sua fila de trabalho aí para poder é configurável o tamanho dessa fila quando a gente cria um consumer. Eu vou detalhar um pouco os workers mais para frente. Temos os middlewares. Os middlewares são responsáveis por processar de fato a mensagem, ou seja, é ali que a gente registra o código que vai de fato processar toda a mensagem. E no final da execução de todos os middlewares, a gente encaminha a mensagem para o Offset Manager. O Offset Manager é um componente que ele faz a orquestração dos offsets antes de fazer o commit no Kafka. Por que precisamos disso? Como a gente está num ambiente aqui multithreading, a gente não consegue saber a ordem exata que as mensagens vão terminar de ser processadas. Então, pode ser que eu tenha a mensagem 1, 2 e 3, cada uma em seu respectivo worker, e pode ser que a mensagem 3 termine de ser processada antes da 1 e a 2. Se eu fizer commit da mensagem 3 diretamente ao Kafka, antes da mensagem 1 e 2 terminarem, e a aplicação cair, eu vou perder essa mensagem 1 e 2. E não é isso que a gente quer aqui. Então, a gente quer garantir que as mensagens 1, 2 e 3 terminem de serem processadas antes da gente fazer commit ao Kafka. Então, existe esse componente aqui para poder fazer essa orquestração. E aqui é um comportamento do worker, como ele funciona, basicamente. O worker, como eu falei, a gente pode definir o número de workers no momento da configuração do sistema e o tamanho do buffer de cada worker. Essa animação descreve, mostra mais ou menos como é o funcionamento dele. Desculpem, mas somos desenvolvedores, não sabemos mexer com animações, então a gente fez uma coisa um pouco rústica no PowerPoint, mas o importante é a intenção. Então, os workers, basicamente, eles que permitem o Kafka Flow processar as mensagens em multithreading. Então, a partir do momento que chega uma mensagem, a gente escolhe o worker baseado na partition key.
e a gente endereça essa mensagem para aquele worker específico. Então, mensagens que possuem as mesmas partition key, a mesma partition key, elas serão endereçadas para o mesmo worker. Dessa forma, a gente consegue garantir que a ordem das mensagens será a mesma que foi produzida para aquela partition key. O número de workers não tem ligação com o número de partições que recebemos do Kafka. Muitas pessoas nos questionam às vezes do tipo, a gente consegue fazer multithreading no Kafka criando vários consumers até esgotar o número de partições que a gente tem lá. Sim, isso é correto, porém a gente cai um pouco num paradoxo de escalabilidade nesse caso. Então, se eu tenho 100 partições e eu boto 10 instâncias na minha aplicação, cada instância da minha aplicação vai receber 10 partições e eu consigo dar um grau de paralelismo, conseguiria dar um grau de paralelismo de 10 ali. Mas se eu faço um upscale da minha aplicação para ter 20 instâncias, o grau de paralelismo dentro de cada instância iria cair se eu usasse essa estratégia. Com o Kafka Flow isso não acontece. Com o Kafka Flow, se você vai ali e define que você vai ter um grau de paralelismo de 20 em cada instância da sua aplicação, independente do número de partições que você receber, você vai ter 20 em paralelismo dentro da sua aplicação. Se você receber apenas uma partição, você vai ter 20 de paralelismo. Se você receber 100 partições, você continua tendo 20 de paralelismo. Então, não há uma relação aqui entre o número de partições e o grau de paralelismo. A gente só precisa ter acesso a uma partição para que a gente consiga garantir o 20 de paralelismo. E o buffer de trabalho, por que ele é necessário? O buffer ele acaba sendo uma fila de trabalho para aquele worker, para garantir que a gente não tenha workers ociosos dentro do nosso sistema. Porque, invariavelmente, quando a gente tiver um lag dentro de um tópico de Kafka, os buffers dos workers vão estar cheios, porque é muito mais rápido a gente encher um buffer do que esvaziá-lo. Porque para esvaziá-lo a gente tem que processar a mensagem. Processar a mensagem é mais lento. Então, e a gente quer que esse cenário aconteça, a gente quer que os buffers dos workers sempre estejam cheios, porque se ele não estiver cheio, aquele worker invariavelmente vai ficar idle em algum momento, quando a fila de trabalho de um outro worker estiver cheia, um outro worker vai ficar idle, e não é isso que a gente quer que todos os workers sempre estejam trabalhando, e dessa forma nosso serviço funciona de forma mais otimizada. Então, é sempre importante dimensionar bem esse buffer de trabalho, baseado na repetição de keys que existe dentro do seu sistema. Como o Marcos falou, como o Douglas falou, temos os eventos de produto, então toda vez que é criado um produto, a gente gera, por exemplo, 20 eventos. Se gerarmos 20 eventos, a gente sabe que para um produto vão ser gerados 20 eventos. Se eu criar um worker com um buffer menor do que isso, pode ser que eu crie um congestionamento. Então, o ideal é eu botar um número um bocado maior do que 20 ali em cada worker para garantir que meus workers sempre tenham trabalho e nunca congestione meu sistema deixando workers parados. Depois disso, temos os middlewares. Os middlewares, como o Douglas falou, é uma parte muito importante dentro do sistema. Eles que permitem a flexibilidade da framework. Temos middlewares tanto para consumo como na produção. Então, toda a parte de transformação da mensagem ela é feita através de middleware. Então, serialização, compactação, enfim, envelopamento ou desenvelopamento, tudo isso a gente faz através de middleware quando precisa. Então, você consegue customizar da forma que você quer consumir as mensagens. Um exemplo que a gente tinha dentro da Farfetch, eu lembro que foi até que motivou a gente de criar a serialização com isso, é porque o Kafka, algumas versões atrás, ele não tinha suporte a headers, por exemplo. Então, ele não tinha esse suporte nativo e isso só foi vir depois numa versão específica do Kafka. Então, internamente, para a gente conseguir tipar uma mensagem, para poder botar metadados dentro de uma mensagem, a gente colocava essa mensagem dentro de um envelope. Então, a gente tinha um objeto envelope, onde a gente colocava essa mensagem lá dentro, e esse objeto envelope ele tinha os seus headers. Então, a gente implementou na mão isso numa framework anterior, esse sistema de headers, para poder colocar metadados ali. Então, uma outra framework que consumia essas mensagens, ela precisava desenvelopar essa mensagem. Então, o Kafka Flow, a gente consegue fazer isso criando um middleware que simplesmente vai lá e desenvelopa aquela mensagem e entrega para o próximo middleware a mensagem já desenvelopada, com o seu type, enfim, com tudo isso. Então, a gente tinha que pensar numa framework que fosse compatível, inclusive, com isso, para consumir mensagens de uma framework que envelopava uma mensagem e produzia mensagens para uma outra framework que já não envelopava, que já usava o sistema de headers nativo do Kafka.
Então, a gente pensou bastante nesse sistema para poder criar essa solução. Então, coisas que a gente consegue fazer aqui com o Middlers, a gente consegue pular mensagens, então a gente consegue ignorar mensagens que a gente não quer, conseguimos serializar, deserializar, conseguimos aplicar métricas e fazer tracing através de middlewares, conseguimos fazer tratamento de erros, conseguimos, enfim, qualquer coisa que acontece ali dentro do fluxo, a gente consegue muitas das vezes criar dentro de um middleware, isolar essa lógica dentro daquele trechinho de código e reutilizá-la. Por exemplo, o skip unwanted messages ali, que temos ali na imagem, a gente consegue reutilizar ele em uma outra aplicação. A gente pode criar um middleware que simplesmente filtra as mensagens. E como a gente pode ver ali, na ordem de execução, a gente consegue registrar o skip unwanted antes do deserialize messages. Então, a gente consegue ignorar uma mensagem sem que a serialização dela, a deserialização dela aconteça. Isso nos ajuda a poupar tempo de CPU. Então, a nossa aplicação consegue trabalhar ainda mais otimizada, porque, mais uma vez, como eu falei, a gente quando cria um produto, a gente dispara 20, 30 eventos para aquele produto. Mas, às vezes, uma outra equipe está interessada em apenas um evento desses 30. E essa outra equipe ficar gastando tempo de CPU, deserializando 29 mensagens que ela não vai usar, é um gasto, isso é um custo. Então, a gente consegue, essa equipe, ela vai lá, cria um middleware onde só vai deixar passar a mensagem que ela quer consumir, e isso não vai inflar ferramentas de tracing, não vai inflar ferramentas de métricas, não vai inflar log, não vai inflar um monte de coisas que gera custo para a empresa, no final, com coisas que não são necessárias. Então a gente consegue deixar a coisa mais enxuta. E fica muito mais fácil também, porque o nosso universo de log, nosso universo de tracing, nosso universo de métricas vai ficar muito mais enxuto apenas com o que a gente trata de fato, do que com um monte de coisa que a gente não precisa. Conseguimos aplicar políticas de retry. Então, por exemplo, falhou a execução de uma SQL dentro do sistema porque o SQL Server estava em baixa, por exemplo. A gente consegue fazer um retry ali em cima, a gente consegue pausar o consumo das mensagens, aguardar que o SQL Server volte a funcionar normalmente, e a partir do momento que o SQL Server voltar, a gente volta a consumir as mensagens e dessa forma a gente não perde mensagens, o que é muito importante. Quem trabalha com Kafka provavelmente já teve esse tipo de problema, um momento que uma dependência da sua aplicação, uma web API, uma base de dados, enfim, parou de funcionar, você continuou consumindo as mensagens, simplesmente fazendo log de erros, ou encaminhando aquilo para uma DLQ para poder ser processado posteriormente. Aqui, então, a gente consegue aplicar políticas mais simples. Muitas vezes a gente pausa o consumo, deixa o recurso voltar e quando voltar, volta a funcionar. Felipe, eu quero implementar aqui uma DLQ. Tudo bem, você cria um erro handling, onde quando acontecer um erro dentro do seu consumo de mensagens, o seu tratamento de erros vai encaminhar aquela mensagem para uma DLQ e aí você trata posteriormente. Então, tudo isso a gente consegue fazer através de middlewares e reutilizar essa lógica em outras aplicações. Mas essa parte de ficar em apresentação apenas não é legal. Então é importante a gente ver o código. Acho que ninguém veio aqui para ficar vendo PowerPoint. Então temos aqui uma frase muito boa do nosso amigo Jeff Bezos, que transmite bem esse pensamento. Vamos lá, eu preparei um exemplozinho aqui. Espero que estejam conseguindo ver bem aqui meu ecrã. Sim, sim, sim. Aqui a gente tem um exemplo de um consumer. Aqui eu botei todas as classes no mesmo arquivo para a gente evitar de ficar navegando aqui entre arquivos e gerar mais confusão. Então temos aqui a nossa classe main. Esse projeto aqui eu criei como um worker service. Então isso aqui é a configuração no Kafka Flow. Então nesse formato aqui a gente já cria uma aplicação com o consumer. Nessa primeira linha aqui eu simplesmente faço o hosted service para poder iniciar o bus do Kafka Flow e parar. Essa classe aqui embaixo. Basicamente, que no start do serviço ele chama o start do Kafka Flow, no stop do serviço ele faz o stop do Kafka Flow. Isso aqui não é tão importante para o nosso exemplo. Então temos aqui o Add Kafka. A partir daqui a gente começa toda a configuração do Kafka Flow dentro da aplicação. A gente configura qual tipo de log que a gente vai usar aqui. Nesse caso, por exemplo, eu vou botar o log de console mesmo. Podemos adicionar vários clusters aqui embaixo. Então, temos aqui dentro da Farfetch, por exemplo, a gente trabalha com múltiplos clusters de Kafka. Então, tem aplicações que conectam num cluster de uma equipe e publica mensagem em cluster de outra equipe, ou vice-versa. Então,
podemos botar aqui quantos clusters precisarmos, botamos aqui com os brokers e finalmente adicionamos aqui o consumer. Definimos aqui os tópicos, onde a gente vai ouvir a mensagem, então pode ter um ou mais tópicos aqui, o group ID, que no caso seria o nosso consumer group, o buffer size de cada worker, o número de workers que esse consumer vai ter, no nosso exemplo inicial aqui vamos começar com 1, e os middlewares. Então, com isso aqui a gente já tem um consumer funcional, a gente já consegue consumir mensagens. Aqui a gente vai usar no nosso exemplo aqui Newtonsoft, JSON, porque acaba por ser mais simples do que a gente ficar tratando protofiles, enfim. JSON sempre é nosso amigo, então vamos usar JSON para facilitar as coisas. Então aqui a gente consegue já adicionar o middleware de serializer aqui, a gente bota qual o tipo de serialização que a gente vai usar. Então a gente tem Newtonsoft JSON, temos a System Text JSON nova agora do .NET, temos o Avro com suporte a Schema Registry e temos o Protobuf, esses implementados. Mas, Felipe, eu quero usar Message Pack dentro das minhas mensagens de Kafka, ou quero usar uma serialização própria aqui que eu criei, que é muito mais otimizada. Tudo bem, você vem aqui, implementa uma interface, a Message Serializer, e registra ali a sua. Felipe, não, tem uma cena aqui muito complexa que faz uma serialização muito elaborada. Você cria o seu middleware lá de serialização, faz a transformação da mensagem e vida que segue o próximo middleware. Então, os middlewares eles também são executados na ordem que eles são definidos aqui na configuração. Então, se eu botei aqui primeiro o add serializer e depois eu botei esse typed handler aqui embaixo, quer dizer que primeiro o serializer será executado, após o término do add serializer a gente vai chamar o typed handler. O que é o typed handler? Typed handler seria semelhante a uma strategy pattern, basicamente. Então, quando chega uma mensagem para um determinado tipo, imagina que chegou uma product created event, a gente cria um handler, que seria um product created event handler, que seria uma classe específica para tratar aquele tipo de mensagem. Então a gente consegue deixar a lógica daquele tipo de evento isolada dentro de uma classe. E a classe tem uma assinatura muito simples e que facilita a gente criar um teste unitário e tudo mais. Então aqui no nosso caso tem essa sample message handler, que temos ela aqui embaixo. Então, isso aqui seria um message handler. Então, essa classe ele seria executada todas as vezes que chegasse uma mensagem do tipo sample message. Chegou uma mensagem de sample message, vai executar o método handle aqui. Aqui eu botei um delay simplesmente para a gente simular um processamento, simular uma dependência, uma OPP, uma base de dados, enfim. Vamos fingir que isso aqui é um Mongo. E depois um log aqui simplesmente para a gente ver que de fato a mensagem foi processada. Esse código ele é fácil de testar aqui, é fácil de eu mocar as dependências dessa classe. Aqui não tem nada de Kafka dentro dessa classe, então a gente consegue testar a lógica do nosso negócio de forma muito simples, a gente consegue mocar comportamentos aqui, fazer testes unitários, enfim. E fica um código limpo, porque eu vou ter uma classe específica para tratar aquele tipo de mensagem, eu não vou ter um bolo de classes ou um monte de if, switches e coisas para, tipo, quando chegar uma mensagem daquele tipo, faz tal coisa. É claro, eu sei que muitas pessoas conseguem programar, conseguem fazer enfim, usar os patterns, usar uma strategy dentro do seu código e fazer isso. Mas a framework ela tem isso, ela te dá isso, é de graça, é de borla. Então a gente não precisa ficar implementando patterns, basta pega, bota, registra a mensagem e que vai funcionar. Temos aqui uma outra aplicação que é o Producer. Essa aplicação são duas aplicações distintas, são duas console apps. Aqui a gente cria um producer, a gente registra ele. A configuração é muito semelhante à do consumer. A única diferença aqui é que a gente faz o add producer. O producer ele tem que ter um nome para a gente definir o producer, ou um type. Então a gente pode registrar um type também aqui, no lugar de usar um nome. É mais para a gente conseguir fazer o bind na hora de fazer a produção da mensagem com a configuração daquele producer mesmo. Então a gente precisa definir um nome para ele. Tendo esse nome, a gente bota as configurações, a gente pode definir um default topic aqui, caso você não queira passar um tópico no método produce, e tem os middlewares aqui. Como acontece no consumer, os middlewares são executados em ordem, e no final da execução dos middlewares é feita a produção da mensagem de fato. Então aqui, simplesmente código para a aplicação funcionar. Pegamos o producer aqui através do nome, pela classe buzz. Podemos buscar essa classe aqui, iProducerAccessor, que está aparecendo aqui no tip,
A gente pode injetar isso dentro de qualquer classe nossa para poder ter acesso ao producer. E aqui é uma aplicação console, basicamente, que indica quantas mensagens a gente vai produzir. Então, a gente pede aqui um input do usuário. Se o input for exit, a gente termina a execução da aplicação. Se não for exit, a gente tenta fazer o parse para inteiros e faz um for em cima desses inteiros, produzindo aqui as mensagens. Eu botei um delay aqui só porque o driver da Confluent, pelo menos quando eu estou rodando local aqui com Docker, às vezes ele não gosta muito quando eu produzo 1 milhão de mensagens. Ele estoura um erro de fila cheia. Provavelmente por causa das limitações da minha máquina aqui. Então, vamos botar isso para correr. Espero que tudo funcione. Eu testei isso várias vezes, mas é aquilo. Ao vivo sempre é diferente. Então temos aqui o nosso producer funcionando e agora vamos fazer o start do nosso consumer. Eu uso o Rider aqui no lugar do Visual Studio, então por favor não estranhem. Se tiverem alguma dúvida mais para frente, podem perguntar à vontade. Não sobre o Rider, obviamente. Então já temos aqui o nosso consumer, já temos aqui as partições. Eu tenho um tópico aqui que eu criei, um tópico de exemplo já para apresentação também. Esse tópico ele tem 4 partições. Eu criei 4 propositalmente, já vamos ver o porquê. E pronto, obviamente eu tenho apenas uma instância da minha aplicação consumer correndo, então essa minha aplicação ela recebeu as 4 partições que eu tenho alocado lá no Kafka para esse tópico. Vamos produzir. Vou produzir uma mensagem apenas. A minha mensagem, o meu processamento da mensagem, lembrando, ele tem aqui um delay. Se eu vier aqui no meu Consumer App, ele tem um delay de 1 segundo, ou seja, propositalmente eu simulei aqui um delay de 1 segundo para cada mensagem. Então, não estranhe quando eu for produzir aqui 10 mensagens e demorar, obviamente, 10 segundos para processar cada mensagem. Por que eu quero demonstrar isso? Para a gente ver como os workers funcionam. Esse meu consumer está definido apenas como um worker, ou seja, ele vai processar uma mensagem de cada vez. Então, como a gente pôde ver aqui, demorou 10 segundos para eu processar 10 mensagens. Então, vamos começar a customizar a nossa aplicação. Vamos botar aqui 10 workers. Ou seja, agora eu já estou dizendo para a minha aplicação que ela tem que processar 10 mensagens em paralelo e não mais uma de cada vez. Então vamos fazer o restart aqui do nosso consumer. Temos ele aqui já iniciado. Se eu mandar produzir 10 mensagens agora, ele já vai processar bem mais rápido. Ele não vai processar as 10 em paralelo porque vai depender, como eu falei, vai depender da ordem das mensagens. Como mensagens com partition keys que geram o mesmo hash são endereçadas para o mesmo worker, por mais que eu produza 10 mensagens, eu não vou alocar uma mensagem para cada worker. Porque vai correr o algoritmo de hash e ele vai eleger um worker para processar aquela mensagem. Então, pode acontecer de um worker receber 5 mensagens, por exemplo. Mas, obviamente, acredito eu que tenha sido bem claro que a gente processou as mensagens mais rápido do que em 10 segundos. E aqui é o ponto por que eu criei um tópico apenas com 4 partições. Eu falei anteriormente que o número de partições não está ligado com o número de workers que a gente tem. Aqui já foi um exemplo que eu criei 10 workers e eu tenho 4 partições lá, ou seja, já tem um grau de paralelismo de 10. Eu tendo 4 partições dentro do Kafka, isso permite eu abrir mais 3 instâncias dessa aplicação, do meu consumer. E aqui eu vou fazer exatamente isso. Eu vou abrir mais 3 instâncias, ele vai gerar o rebalance, que é feito log, e pronto. Já temos aqui 3 instâncias correndo, 4 instâncias correndo da minha aplicação. E ainda assim, eu tenho um grau de paralelismo de 10 dentro de cada uma delas. Então, cada instância da minha aplicação, como a gente pode ver aqui no log, aqui, esse log ele indica quais partições eu recebi do Kafka. Essa instância recebeu a partição 0, essa instância recebeu a partição 2, essa instância a partição 3 e essa instância a partição 1. Então, temos aqui uma partição para cada instância da minha aplicação e eu vou processar, ainda assim, 10 mensagens em paralelo em cada uma delas. Como eu falei, os workers não têm relação com o número de partições. Eu continuo tendo um grau de paralelismo de 10 dentro de cada instância, mesmo com uma partição apenas. Se eu chegar ali e botar 100 no lugar de 10, eu vou processar 100. Não há um limite. Obviamente há um limite. Os recursos da máquina, o que você faz na sua aplicação. Se você botar 100 workers e for inserir isso no SQL Server,
você tem grande chance de estressar o SQL Server e a aplicação começar a responder de forma mais lenta. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Ou se você chama uma Web API, o pessoal vai achar que você está fazendo um ataque de DDoS em cima daquela API. Então, isso aqui é uma forma. Vamos encerrar aqui essas aplicações. E vamos ver um pouco mais da codificação em si. Aqui, como eu falei, a gente consegue criar middlewares para poder fazer o processamento da nossa mensagem. Um caso aqui no nosso consumo, vamos adicionar aqui um tratamento de erro, porque vai que acontece um erro ali na hora de eu escrever no console, e eu quero que esse erro seja tratado de forma mais elegante, em vez de simplesmente receber o log da framework dizendo que foi processado com erro. Vou criar uma classe aqui. Todo middleware ele é obrigado a implementar uma interface, que é a iMessage Middleware. Essa interface ela tem um único método invoke. Nesse método invoke eu recebo o message context, que é basicamente uma bag com todos os metadados, a mensagem, a partition key, o header, enfim, todas as informações úteis para processar minha mensagem estão dentro desse context. E eu tenho um delegate aqui. O que é esse delegate? Esse delegate é o disparo do próximo middleware. Então, o próximo middleware ele vai ser executado no momento que eu fizer a chamada de next. Next é um método onde eu passo um outro context para ele. Ele retorna uma task. Então, é um delegate aqui, como a gente pode ver, que retorna uma task e recebe um message context. Então, ele é uma função onde eu passo uma task e recebe um message context. Eu posso passar um message context aqui totalmente diferente. Eu posso criar uma implementação da iMessage context e passar um outro context para o próximo middleware. Então, eu posso mudar o comportamento da minha mensagem aqui. Eu posso transformar minha mensagem chamando o método transformMessage aqui do context. Então, por exemplo, quando a gente quer aplicar serialização, envelopar, enfim, a gente quer fazer uma mudança naquela mensagem, a gente chama o método transformMessage. Podemos acessar a mensagem através da propriedade message. Obviamente, ela é um object, porque acaba por ser um objeto muito dinâmico. Então, às vezes você tem que fazer uma checagem de tipos ali em cima da mensagem para saber o que aquela mensagem está chegando. No primeiro middleware, esse object vai ser um byte array, porque a mensagem que está chegando do Kafka, raw, ou seja, está chegando a mensagem no formato que o Kafka leu, de fato, está me entregando. Então, para a gente fazer um tratamento de erros, o que a gente faz? A gente vem aqui, faz um try. Eu sou programador preguiçoso, então uso esses atalhos, não me julguem, por favor. Então aqui, basicamente, eu englobando a minha chamada next dentro de um bloco try-catch, qualquer erro que acontecer na execução dos próximos middlewares registrados dentro de um consumer, ele vai estar protegido por esse try-catch que a gente tem aqui. Então eu posso vir aqui e fazer um log, botar aqui um trace.error. Posso vir aqui, botar um trace error, exception, enfim, e vida que segue. Então, aqui a gente vai usar a nossa ferramenta de login, que a gente tem em cada empresa, o iLog da Microsoft agora. Então, você pode customizar o seu erro handling do que você quiser. Ou, Felipe, não, eu quero fazer uma DLQ dentro da minha aplicação aqui, ou quero jogar isso para uma fila de erros. Tudo bem, você vem aqui, cria aqui o algoritmo que joga para a fila de erros da sua aplicação, send to error queue, e pronto. Vai estar funcionando. Você registrou aquele middleware dentro do seu consumer, tudo que acontecer após aquilo que aconteceu um erro vai encaminhar para a sua fila de erros. Você implementa a lógica que você quer. E mais uma vez, é uma lógica simples aqui, a interface ela não te obriga a implementar nenhuma lógica complexa, muitos métodos nem nada. Os middlewares, o ideal é que eles sejam pequenos mesmo, para que eles sejam mais reutilizáveis, mais fáceis de serem testados. Você consegue mocar tudo que tem aqui dentro. Então, fica muito fácil de você usar isso, manipular, reutilizar. Felipe, a gente da nossa empresa aqui, a gente quer criar um package interno. Estou falando isso porque é o que a gente faz dentro da Farfetch. A gente vai criar um package interno aqui, onde, sei lá, tem uma lógica aqui de retry diferente, que a gente quer jogar isso no Mongo para ser processado mais para frente. Felipe, não, a gente tem que enviar uma notificação para outra equipe, tem que fazer rollback de alguma coisa quando acontece um erro. Enfim, você implementa a sua lógica, você isola isso no package dentro do seu NuGet interno e você customiza do jeito que você quer. Essa é a graça. Como eu falei,
fácil de testar, fácil de implementar, sem dar muitas voltas. O fluxo de vida do consumer é todo gerado pela framework, você não precisa se preocupar em fazer dispose, fazer commit, fazer gerir ali os offsets, porque a gente está no ambiente multithread, você não precisa fazer nada disso, você só precisa configurar a framework, escrever a sua lógica de negócio, iniciar e finalizar a framework, só isso. O resto a framework trata para você. Então, vamos aqui fazer um outro exemplozinho. Já que a gente já está chegando no final da apresentação aqui, se calhar a gente não tem muito tempo. Uhum. Bem, é isso. Acho que a gente pode partir para a parte de perguntas e se alguém tiver alguma pergunta. Sim, se calhar antes disso podem pôr lá já em pequeno intervalo uma nota da talk, 0 a 10 como NPS. Estou a lançar o pooling agora, por isso vocês podem já. É anónimo, por isso estão à Sim. vontade para pôr realmente o que acharam e de forma a melhorar os eventos e a ter o vosso feedback. Sim. Enquanto as pessoas fazem aí formulam as perguntas, aqui temos os nossos next steps, o que a gente está planejando ainda para aplicação, para framework. Então, uma coisa que a gente tem que fazer que é muito importante é aumentar nossa cobertura de testes. Toda aplicação tem que fazer isso. Se a sua aplicação não tem esse item na sua aplicação, você está fazendo a aplicação de forma errada. Então, você tem que estar sempre criando testes e melhorando isso. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer também, principalmente se tratando de uma framework, sendo open source. Isso nos dá mais segurança em fazer deploys e criar novas versões. Então, é uma coisa que a gente tem que estar correndo atrás. Temos que melhorar nossos exemplos. Atualmente, os nossos novos exemplos que a gente tem criado já são exemplos mais específicos para determinadas funcionalidades, mas o nosso exemplo mais básico acaba não sendo às vezes tão básico. Tem muita coisa ali que a gente tem que separar em exemplos mais simples. Temos um retry middleware que a gente está formulando usando a Poly. Então, como eu falei, às vezes uma regra simples de você registrar quando acontece uma determinada exception, você quer pausar o consumo, você quer retomar o consumo numa falha temporária. A gente pretendemos disponibilizar isso em breve na framework também, para não ter que ficar implementando lógicas do lado da aplicação. A gente pretende criar um painel semelhante ao que a gente tem no Hangfire. Atualmente, quem usa .NET provavelmente conhece o Hangfire. É uma dashboardzinha onde você consegue ver o que acontece dentro da aplicação. Então, ver o fluxo de mensagens dentro de um consumer, se tem partições, quais partições estão alocadas para cada consumer. Poder pausar, fazer resumo e restart dos consumers através dessa UI. Como o Douglas falou, atualmente a gente tem uma Web API que faz isso, mas isso obriga a pessoa a instalar o Swagger ou chamar essa Web API via Postman. Então, a gente pretende fazer isso através de uma UI, para poder facilitar o uso, ver algumas estatísticas de consumo, enfim, ver algumas informações úteis ali da aplicação. Fazer rewind do offset, por exemplo. Atualmente a gente dá suporte a isso também através da Web API, então inclusive fizeram uso disso ontem, vieram me perguntar do tipo, Felipe, subiu uma aplicação errada aqui que estava consumindo um tópico, eu registrei o message handler errado para minha mensagem e eu ignorei todas as mensagens que eu queria. Ele inverteu a configuração da framework, provavelmente por causa de um merge de Git, enfim. Então, o que eu falei com ele? Volta o offset da sua mensagem. Que horas que você fez o deploy problemático? Felipe, foi 10 da manhã. Tudo bem. Pega o seu offset, volta para 10 da manhã, para aquele tópico, e você vai reconsumir todas as mensagens de 10 da manhã até agora. A gente consegue fazer isso através dessa Web API, que já temos hoje, já existe, essa funcionalidade já existe lá. O que a gente vai fazer simplesmente é facilitar o uso dessa funcionalidade através de uma UI. Então, você vai poder chegar ali na UI bonitinha, rewind offset, 10 da manhã e pronto. Vai reconsumir tudo. Vai criar um lag gigante e você vai ficar louco. Vai disparar um monte de alerta. Mas enfim, vai resolver o problema. E uma coisa que é um pouco mais, digamos, além, um pouco mais gananciosa, digamos assim, seria criar um driver nativo de Kafka diretamente em .NET. Porque atualmente a gente usa o driver da Confluent, que é um wrapper por cima do driver em C. Esse driver ele não utiliza todo o potencial do Kafka. Tem algumas coisas que a API do Kafka expõe que esse driver não tem. Às vezes a gente tem alguns bugs que a gente tem que dar a volta por conta disso. Às vezes o formato que o driver funciona não é o mais fácil, às vezes, de criar uma aplicação. Então,
E tem sempre que lidar com, às vezes, problemas de plataforma, porque como é um driver escrito em C, temos versões em Linux, temos versões em Windows, a gente desenvolve Windows e faz deploy em Linux. Isso já gera um certo problema para a gente. Já tivemos problema com isso, inclusive, de ter um problema em live, porque roda Linux e na nossa máquina correr. Quem nunca falou isso? Mas, então, temos vontade de fazer um driver completamente escrito em .NET, mas é um plano um pouco mais ambicioso, tá um pouco mais para frente. E é isso. Temos perguntas? Temos uma no chat, sim. Eu só não sei ver o chat aqui. Desculpa, gente. Eu não sei mexer no Zoom. Eu não sei se o Marcel, pode falar se quiser, tu pode fazer o unmute, não sei se não posso ler a pergunta também. Desculpa, já vi o chat. Tava com a janela minimizada. Parabéns, Felipe, muito bom. Quanto à execução do workload, caso tenha falha, o workload usado posteriormente será sempre o mesmo? Acho que é o worker Desculpa. ali. Em vez de Sim. workload, acho que é o worker. Sim. Caso a execução falhe de uma mensagem e a gente não tenha, e a aplicação não definiu, talvez eu tenha entendido errado, talvez pode formular melhor aí, se quiser, mas caso uma mensagem falhe na execução de um worker, de uma mensagem, dentro da framework existe um try-catch interno para proteger o código da framework de erros da aplicação. Então, caso uma mensagem falhe em algum momento, a aplicação pega, a framework pega esse erro, captura e faz um log um pouco mais genérico, porque a framework não vai conseguir fazer um log mais detalhado da sua aplicação, porque a gente não sabe qual tipo de mensagem, quais informações você quer logar. Então a gente faz um log um pouco básico, dizendo, olha, aconteceu um erro no processamento da mensagem, e a gente pula para a próxima mensagem, porque a gente não sabe qual regra que aquela aplicação quer ter. Porém, é possível, como mostrei ali, a gente pode criar um middleware que faz esse tratamento, e aí você pode customizar essa tratativa de acordo com a sua aplicação. Queremos, como eu falei, queremos encaminhar isso para uma DLQ, queremos simplesmente fazer log, queremos fazer retry. Então, você cria um middleware com essa lógica customizada. Se você não tiver, a aplicação vai fazer o try-catch e o worker vai pular para a próxima mensagem. O worker está protegido para possíveis erros da aplicação. A não ser que tenha um bug na framework e a gente pare o worker. Mas vamos considerar que não exista isso, embora todos saibamos que existe. Mas quanto ao worker, ele segue na lista de workers. Sim, ele vai continuar sendo usado para processar as próximas mensagens. Exato. Ele pula para a próxima mensagem que está endereçada para ele no buffer. Esse worker ele não é removido da lista de workers. Exato. Os workers nunca são removidos. O que a gente pode fazer é mudar o número de workers usando a Web API, mas a gente consegue, mas a gente nunca, a framework em si, ela nunca aumenta ou diminui os workers ou destrói workers. Ela é sempre o número que foi informado pelo cliente. Sim, se a mensagem for reprocessada, o worker será o mesmo, porque a lógica de eleger o worker é baseada na partition key. Então, se acontecer uma falha no processamento daquela mensagem, a gente não... O que acontece ali? A execução do middleware ela é executada para aquela mensagem. Então, vamos supor que eu tenha 10 middlewares registrados para um consumer específico. Eu só vou pular para a próxima mensagem quando terminar a execução dos meus 10 middlewares. Então, a gente não faz um processamento de pipeline. O nosso comportamento não é um comportamento de pipeline, que é uma mensagem vai entrando em cada middleware sequencialmente e vai processando todas elas em paralelo. A mensagem só pula para o próximo. A gente só busca, o worker só busca a próxima mensagem ao final da execução de todos os middlewares da mensagem que está sendo processada naquele momento. É uma execução em cadeia. É até um design pattern isso. Me fugiu o nome agora na memória do design pattern. Alguma coisa de chain responsibility. Chain of responsibility. Isso. É uma implementação do algoritmo chain of responsibility do nosso sistema de middleware. Então, não é uma pipeline, é um pouco diferente. Mas sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Não se sintam tímidos. Pergunta a minha idade, porque aí já vai ser deselegante. Podem pôr no chat se vocês não estão à vontade
Sim, sim. no micro. A questão é como que isto integra o ecossistema Java e tudo, e vocês têm caso de uso? Ou... Sim, sim, por acaso sim. Temos equipes em de outras áreas que usam outras Uhum. tecnologias, não é só .NET. Se eu não me engano, é em Python e Java também. É? É uma equipe Ok. de data, se eu não me engano. Mas sim, o que acontece? Mesmo a gente usando o Serializer no formato que a gente tem, os nossos consumers, nossos produtos, eles dão suporte a múltiplos tipos dentro do mesmo tópico. Então, a gente pode Uhum. produzir muitas mensagens de tipos diferentes dentro do tópico. Então, nos headers do Kafka, a gente guarda metadados informando o tipo daquela mensagem. Então, isso é customizável também. A gente pode criar a gente chama de type resolver dentro da framework. Então, toda vez que você passa um serializer ali, existe uma sobrecarga do método addSerializer aqui, onde a gente consegue passar um type resolver. Uhum. Aqui, é o message type resolver. By default, existe o default type resolver, aqui, default message type resolver, que é usado o default da framework, mas você pode implementar o seu type Sim, o resolver. que Uhum. E esse type resolver, ele é a classe responsável em ler o metadado e eleger o type para qual você vai deserializar, Uhum. ou fazer o contrário, fazer na produção da mensagem, guardar o metadado dentro do payload lá do Kafka. Então, dessa forma, a gente, por exemplo, a gente usa internamente a gente dentro da Farfetch, quando a gente vai publicar uma mensagem que vai ser consumida em outra tecnologia, muitas vezes a gente ainda usa protobuf, então a gente usa protofile, por exemplo, em alguns casos, Uhum. a gente passa essa especificação para o time de outra equipe, eles vão gerar a classe deles lá, do lado deles, para poder fazer essa deserialização. Então a gente passa dentro dos metadados do Kafka, a gente diz qual é o tipo do protofile lá que ele tem que usar para poder fazer essa deserialização. Então, sim, a gente consegue tanto consumir como produzir mensagens para outras tecnologias. Uhum. Com a Apache também, isso torna um pouquinho mais fácil, né? A gente só informa qual é o esquema para o producer ou para o consumer, daí eles podem Uhum. acessar lá a API do Schema Registry e obter Ok. o contrato lá, o esquema eles pegam direto pelo Schema Registry. Né? Uhum. Ok. Então, e o que foi o mais difícil de implementar na vossa framework? Qual foi a dor de cabeça principal que tiveram? O mais difícil foi pensar numa lógica de como criar o Offset Manager, que é esse componente que faz a orquestração antes de fazer o commit ao Kafka, porque Uhum. seria muito assim, como a gente tem essa premissa de fazemos commit apenas no fim do processamento. Exato. Fazer esse commit no fim do processamento e garantir o multithreading acaba sendo muito complexo. Se não tivéssemos a premissa de a gente faz o commit no momento que leu a mensagem. Tudo bem, você cria 200 threads Sim. ali, endereça uma mensagem para cada thread e Exato. pronto. Não há muitas preocupações a ter, exato. Exato, mas para termos essas duas features, é isso que gerou essa complicação, gerou a necessidade de a gente ter esse componente, o Offset Manager, para poder gerir isso. Então, talvez uma das lógicas mais complexas que tivemos inicialmente foi essa. Uhum. Eu lembro também inicialmente que inicialmente os middlewares, serialização e compactação não eram middlewares, eram um componente do consumer, Uhum. mas aí a gente via alguns casos onde tinha um envelopamento de mensagem e esse desenvelopamento, em algumas frameworks usavam isso ainda, algumas equipes Uhum. usavam. Então a gente tinha que deserializar para depois desenvelopar, para depois deserializar novamente para saber o que está ali dentro. Uhum. E aí a serialização da framework já não ia ajudar tanto se ela não fosse um middleware. Uhum. Tínhamos cenários onde equipes simplesmente queriam consumir byte array. Se não me engano, havia uma equipe de data que eles queriam ler byte array. Não me pergunte o porquê que eles liam byte array, eles iam fazer algum processo à parte que fazia serialização, mas enfim, a gente precisa ler byte array, então tá bom. Então a gente pensou nisso, e a gente pensava, às vezes a gente tem casos de middlewares que a gente queria executar antes da serialização. Como é que a gente pode fazer? Então, criar na época pensamos, a gente criar middlewares before serialization e after serialization, ia ficar um negócio meio confuso. Então, a gente pensou, não, se transformarmos o processo de serialização, de transformação da mensagem
também em um middleware, o cliente escolhe quando vai fazer isso. O cliente escolhe em qual momento ali do processamento, do ciclo de vida da mensagem, que vai acontecer essa transformação. E quantas transformações ele quiser. Ou se ele quiser, ele cria a transformação dele. Então, muitas vezes eu respondo dúvidas de pessoas lá no cliente da Confluent. Obviamente, a gente quer publicar a framework, então a gente entra lá no driver oficial, no GitHub Driver oficial, e responde algumas perguntas, dizendo, se você usar o Kafka Flow, ele já vem com isso aqui já funcionando, você não precisa ter esse tipo de preocupação. Então, às vezes a gente faz isso para tentar promover um pouco mais a framework, para ficar mais divulgada. Tem uma pergunta aqui do Rui Fernandes. Olá, parabéns a todos pela organização e pela apresentação, a configuração do Kafka. Max Pull interval. Nesse caso, como ficaria o worker e um consumer? Aqui, se o tempo de processamento de uma mensagem exceder o max pull interval, a gente vai continuar tendo o rebalance das partições. Então, o default é 5 minutos. Esse default é do driver, não é da Kafka Flow. A gente pode aqui, eu acho que estou compartilhando o ecrã ainda, acho que sim. Sim. Aqui a gente pode definir max pull interval. O default é 5 minutos, mas a gente pode vir aqui botar 10 segundos, por exemplo. Então, isso pode ser sobrescrito. Mas quando terminar esse max pull interval, o que vai acontecer é, se sua mensagem demorar mais do que esse tempo para ser processada, o Kafka vai entender que a sua aplicação ela está offline, ela parou de funcionar. Então, por medidas protetivas, o Kafka força um rebalance da sua aplicação e exclui a sua instância do pool de aplicações. Então, a sua aplicação vai ser meio que quicada do pool. Aquela instância, né? Vai ser quicada do pool e essa mensagem vai ser endereçada para uma outra instância. A ordem das mensagens continua sendo mantida. Mas aqui a gente tem um catch, aqui dentro da framework, foi até o Douglas que identificou isso há uns dias atrás, umas semanas, já não lembro mais. E aí foi que o pause, o driver da Confluent, ele tem um método pause lá. E eu tinha ideia que o pause desse driver da Confluent, ele fazia o heartbeat para o Kafka dizendo, olha, a gente pausou o consumo Já dá, exato. e posso ficar pausado aqui em determinado tempo. E aí a gente descobriu que não é bem assim. A gente descobriu que mesmo fazendo pause, internamente a gente tem que continuar mandando heartbeat ao Kafka. Então a gente criou um método pause que já tem essa lógica integrada. Então o pause que temos dentro da Kafka Flow, você não precisa se preocupar em mandar heartbeat para o Kafka. Fez o pause, pode esperar o tempo que você quiser, indeterminado. Isso na versão 1.5, se eu não me engano, ou 1.49. Isso foi um fixe recente. Então a gente implementou essa lógica ali dentro para poder fazer esse heartbeat automático. Então, dentro do Kafka Flow, fez pause, você pode ficar dias ali pausado se você quiser, você não vai ter nenhum problema com o Kafka. Não vai acontecer revoke nem... O detalhe é que não dá para se fazer apenas o heartbeat, né? Para fazer o heartbeat a gente tem que fazer o consume, a gente tem que pedir dados mesmo estando pausado, né? É este ponto que por baixo o drive da conf ele faz o heartbeat na hora em que a gente pede dados, em que a gente faz o consume. Então a gente tem que parar o consumo e mesmo assim ficar pedindo informação, mesmo que não venha nada, a gente tem que seguir fazendo consume para poder ser feito o heartbeat. Aí entra naquele ponto de que o drive nem sempre funciona da melhor forma que a gente espera. Exato. Então a framework acaba ajudando nesses casos, que são corner cases ali mais específicos. Exato. Mas é a realidade que enfrentamos, não é? Exato. Ok. Então é isso. Mais alguma pergunta? Ninguém? Acho que posso dar os parabéns também na apresentação, muito bom e fluido entre vocês, e acho que é muito bom ver essa dinâmica do open source, não é? E acho que seria interessante seguir a parte da roadmap, estavam a falar da interface, não é? Porque acho que isso é um caso, é uma problemática comum que muitos têm e até se calhar vamos ver se a hora do Farfetch não podem colaborar isto é open source, porque nós temos algo que também estamos a pensar a abrir, porque temos o mesmo problema, não é? Pronto, acho que é interessante, ok. Pronto, e não esqueçam de dar o star no projeto GitHub, sei que ajuda para as pessoas que têm um projeto open source ter star, pois, seja as pessoas daqui podem ajudar com isso, é fixe. Sim, sempre ajuda. Tá bem? Isso.
Muito obrigado a todos então. E ficam a par lá no YouTube e apareçam no Discord para partilharmos conteúdos. E até a próxima. Muito obrigado a todos. Sim, muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Tchau, obrigado.